Capítulo 20. Higiene geral. O conhecimento de que o homem deve ser um templo para Deus, uma morada para a revelação de sua glória, deve ser o mais alto incentivo ao cuidado e desenvolvimento de nossas faculdades físicas. Terrível e maravilhosamente tem o Criador operado na estrutura humana e nos ordena que a estudemos para lhe compreender as necessidades e fazermos nossa parte no preservá-la de dano e contaminação. Para termos boa saúde, é necessário que tenhamos bom sangue, pois este é a corrente da vida. Ele repara os desgastes e nutre o corpo. Quando provido dos devidos elementos de alimentação e purificado e vitalizado pelo contato com o ar puro, leva a cada parte do organismo vida e vigor. Quanto mais perfeita a circulação, tanto melhor se realizará esse trabalho. A cada pulsação do coração, o sangue deve fazer, rápida e facilmente, seu caminho a todas as partes do corpo. Sua circulação não deve ser estorvada por vestuários ou cintas apertadas, nem por deficiente agasalho dos membros. Seja o que for que prejudique a circulação, force o sangue a voltar aos órgãos vitais, congestionando-os. Dor de cabeça, tosse, palpitação ou indigestão, eis muitas vezes os resultados. Para possuir bom sangue, é preciso respirar bem. Plena e profunda inspiração de ar puro, que encha os pulmões de oxigênio, purifica o sangue. Isso comunica, ao mesmo, uma cor viva, enviando-o qual corrente vitalizadora a todas as partes do corpo. Uma boa respiração acalma os nervos, estimula o apetite e melhora a digestão, o que conduz a um sono profundo e restaurador. Deve-se conceder aos pulmões a maior liberdade possível. Sua capacidade se desenvolve pela liberdade de ação. Diminui se eles são constrangidos e comprimidos. Daí os maus efeitos do hábito tão comum, especialmente em trabalhos sedentários, de ficar todo dobrado sobre a tarefa em mão. Nessa postura é impossível respirar profundamente. A respiração superficial torna-se em breve um hábito e os pulmões perdem a capacidade de expansão. Idêntico efeito é produzido por qualquer contrição. Não se proporciona assim espaço suficiente à parte inferior do peito. Os músculos abdominais, destinados a auxiliar na respiração, não desempenham plenamente seu papel e os pulmões são restringidos em sua ação. Assim é recebida uma deficiente provisão de oxigênio. O sangue move-se lentamente. Os resíduos, matéria venenosa que devia ser expelida nas exalações dos pulmões, são retidos e o sangue se torna impuro. Não somente os pulmões, mas o estômago, o fígado e o cérebro são afetados. A pele torna-se pálida, é retardada a digestão. O coração fica deprimido, o cérebro nublado. Confusos os pensamentos, baixam sombras sobre o espírito. Todo o organismo se torna deprimido e inativo, e especialmente suscetível à doença. Os pulmões estão de contínuo expelindo impurezas, e necessitam ser constantemente abastecidos de ar puro. O ar contaminado não proporciona a necessária provisão de oxigênio, e o sangue passa ao cérebro e aos outros órgãos sem o elemento vitalizador. Daí a necessidade de perfeita ventilação. Viver em aposentos fechados, mal arejados, onde o ar é sem vida e viciado, enfraquece todo o organismo. Esse se torna particularmente sensível à influência do frio e uma leve exposição leva à doença. É o viver muito fechadas, dentro de casa, que faz muitas mulheres pálidas e fracas. Respiram o mesmo ar repetidamente, até que ele se carrega de venenosos elementos expelidos pelos pulmões e os poros. E assim as impurezas são novamente levadas ao sangue. Na construção de edifícios, seja para fins públicos, seja para a morada, devia-se tomar cuidado de providenciar quanto à boa ventilação e abundância de luz. As igrejas e salas de aula são muitas vezes deficientes a esse respeito. A negligência da ventilação apropriada é responsável por muita morosidade e sonolência que destrói o efeito de muitos sermões e torna fatigante e ineficaz o trabalho do professor. O quanto possível, os prédios destinados a servir de morada devem ser situados em terreno alto e enxuto. Isso garantirá um lugar seco,
prevenindo o perigo de doenças contraídas pela umidade e a podridão. Esse assunto é com demasiada frequência considerado muito levemente. Saúde frágil, doenças sérias e muitas mortes são resultado da umidade e da podridão de lugares baixos e com deficiente escoamento. Na construção de casas, é de especial importância assegurar perfeita ventilação e abundância de sol. Haja uma corrente de ar e quantidade de luz em cada aposento da casa. Os quartos de dormir devem ser colocados de maneira a terem ampla circulação de ar noite e dia. Nenhum aposento é apropriado para servir de dormitório, a menos que possa ser completamente aberto todos os dias ao ar e ao sol. Em muitos países, os quartos de dormir precisam ser aparelhados com aquecimento para que fiquem completamente aquecidos e secos no tempo frio ou úmido. O quarto dos hóspedes deve merecer cuidados iguais aos que se destinam ao uso constante. Como os demais dormitórios, deve receber ar e sol e ser aparelhado com meios de aquecimento, a fim de secar a umidade que geralmente se acumula num aposento que não é sempre usado. Quem quer que durma num quarto não banhado por sol ou ocupe uma cama que não seja bem seca e arejada o faz com risco da saúde e muitas vezes da própria vida. Ao construir sua casa, muitos tomam cuidadosas providências quanto às plantas e flores. A estufa ou a janela dedicada às mesmas é quente e ensolarada, pois sem calor, ar e sol, as plantas não podem existir e florescer. Se essas condições são necessárias à vida das plantas, quão mais necessárias são a nossa saúde e a de nossa família e hóspedes. Se queremos que nosso lar seja a morada da saúde e da felicidade, devemos colocá-lo acima da poluição e neblinas das baixadas, dando livre entrada aos celestes elementos de vida. Dispensai as pesadas cortinas, abri as janelas e persianas, não permitais que trepadeiras, por mais belas que sejam, vos ensombrem as janelas, nem que nenhuma árvore fique tão próxima da casa que impeça a luz do sol de nela penetrar. Talvez essa luz desbote as cortinas e os tapetes e manche os quadros. Dará, porém, saudável vivacidade aos rostos das crianças. Os que têm de atender às pessoas idosas devem lembrar que estas, especialmente, precisam de quartos quentes, confortáveis. O vigor declina à medida que avança a idade, deixando menos vitalidade para resistir às influências insalubres. Daí a maior necessidade dos velhos quanto à abundância de luz solar e de ar renovado e puro. O escrupuloso asseio é indispensável tanto à saúde física como à mental. Impurezas são constantemente expelidas do corpo por meio da pele. Seus milhões de poros logo ficam obstruídos, a menos que se mantenham limpos mediante banhos frequentes, e as impurezas que deviam sair pela pele se tornam mais uma sobrecarga aos outros órgãos eliminadores. Muitas pessoas tirariam proveito de um banho frio ou tépido cada dia, pela manhã ou à noite. Em vez de tornar mais sujeito a resfriado, um banho devidamente tomado fortalece contra os mesmos, porque melhora a circulação. O sangue é levado à superfície, conseguindo-se que ele aflua mais fácil e regularmente às várias partes do organismo. A mente e o corpo são igualmente revigorados. Os músculos tornam-se mais flexíveis, mais vivo o intelecto. O banho é um calmante dos nervos. Ajuda os intestinos, o estômago e o fígado, dando saúde e energia a cada um, o que promove a digestão. Também é importante que a roupa esteja sempre limpa. O vestuário usado absorve os resíduos expelidos pelos poros. Não sendo frequentemente mudado e lavado, serão as impurezas reabsorvidas. Toda forma de desasseio tende à enfermidade. Micro-organismos, produtores de morte, pululam nos recantos escuros e negligenciados, em apodrecidos detritos, na umidade, no mofo e bolor. Nada de verduras deterioradas ou monte de folhas secas se deve permitir que permaneça próximo de casa, poluindo e envenenando o ar. Coisa alguma, suja ou estragada, se deve tolerar dentro de casa. Em vilas e cidades, consideradas perfeitamente salubres, tem-se verificado que muita epidemia de febre se tem originado de matéria em decomposição existente em redor da residência de algum negligente chefe de família. Perfeito asseio, quantidade de sol,
cuidadosa atenção às condições higiênicas em todos os detalhes da vida doméstica são essenciais à prevenção das doenças e ao contentamento e vigor